Boa noite a todos aí, Boa noite, aos boa presentes. Noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Fala, Boa noite, galera. pessoal. Boa noite. É o Paranaguá. Todos. Boa noite a todos. Eu não sou notador, mas sou representante. Me mandaram participar da reunião. É isso mesmo? É isso aí, Rivelino. Fica quieto aí agora. Deixa eles falarem para nós. Boa noite, primo do céu. Boa noite, primo da terra. Picoruchinha, tudo bem? Boa noite, boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Wilson. Vinte horas já. Tem bastante gente entrando ainda. Vamos aguardar só para ninguém perder nenhum trecho, tá? Um minutinho aí para finalizar, pessoal. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Jailson, Constante, 2 vizinhos. Boa noite a todos. Lilian de Telêmaco Borba. Boa noite a todos. Silvio Caloré. Boa noite, Pâmela Terra Rica. Boa noite, Dema Diniz, diretamente de Guarpa City. Pessoal, coloquem o nome de vocês no chat, lá, nome e cidade, e aí fica gravada a presença de todos, beleza? Vamos lá então, gente. Dá início à reunião dos anotadores cronometristas para o ano de 2025. Agradecer a presença de todos, e dizer que o objetivo dessa reunião de hoje é apresentar 2 inovações do CADGEA para o ano de 2025. A primeira delas é o relatório do cronometrista. O relatório do cronometrista agora que vai ser feito online, diretamente dentro do sistema. O relatório do cronometrista é um documento muito antigo, né, que nós tínhamos na federação, vai se aposentar esse ano. Demorou até um pouquinho, mas diante de vários processos que a federação implantou no último ano dentro do CADGEA, ele acabou ficando para esse momento. E outra situação também que eu vou apresentar, a partir desse ano, os anotadores, eles colocarão o comprovante de pagamento das taxas da federação num local específico dentro do CADGEA. Esse local, ele vai contabilizar praticamente que diretamente toda essa questão, vai fazer o controle financeiro, né, dessas taxas, e isso é necessário. Infelizmente, nos anos anteriores, nem todos os anotadores acabaram depositando de forma correta, acabavam não mandando comprovante, ou não anexando, né, o comprovante no local certo dentro do CADGEA, o que dificultava muito o controle dessa parte. Então, colocamos essa questão também, e daí no final, comentar algumas coisas sobre procedimentos de anotadores durante os jogos. Conversei com alguns anotadores para perguntar o que poderia ser aproveitado essa live, que vai estar todo mundo, para a gente comentar. Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem colocar no chat. A Patrícia vai estar monitorando essas perguntas para me passar, né, para que sejam respondidas. E pedir também que desliguem os microfones, né, tem gente com o microfone ligado aí, pedir que todo mundo desligue o microfone para acabar não atrapalhando nenhuma fala e nenhum entendimento aí do que vai acontecer. Agradecer também a presença aí de todos os representantes e delegados da federação,
né, que foram convocados aí pela presidência para estar presente nessa reunião, e que, em determinado momento, podem até contar sobre a experiência deles com relação ao relatório, porque o relatório dos cronometristas, ele nasceu aí do relatório dos coordenadores, né? Ele é bem parecido, a forma de preenchimento é a mesma, o número de perguntas só diminui um pouco, é diferente de um para outro, mas os representantes na reta final do ano passado, eles já preencheram um relatório bem parecido com esse que eu vou demonstrar, e quem sabe possam participar aí dando testemunho de como foi preencher na quadra, e até para ajudar a maioria. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vou começar a apresentar aqui a tela. Vou ligar minha câmera. Só um pouquinho que tem gente pedindo para entrar ainda. Então, vamos lá. Tela inicial do CADGE, né? Nós vamos entrar lá como oficiais de arbitragem. Eu criei alguns jogos fictícios aqui no sistema, coloquei, né, dentro do meu login, eu como anotador ou eu como cronometrista, para fazer as demonstrações aqui para vocês. Eu vou pedir licença mais um pouquinho, que ainda tem gente pedindo para entrar. Vamos lá. A partir de agora eu não vou paralisar mais. Entrar. Né, aqui a gente tem uma relação de jogos aqui que nós estamos escalados, mas vamos lá para minhas escalas. Então, eu vou direto para um jogo aqui que eu estou como cronometrista, que é esse jogo aqui, né, um jogo fictício. Os times aqui, o campeonato é Série Ouro, mas os times aqui é a Federação Paranaense e Federação Paranaense, e estou aqui como cronometrista. Então, como que eu vou fazer para preencher o novo relatório do cronometrista? Todas as vezes que vocês forem cronometristas na partida, aqui no campo direito vai aparecer esse botão aqui, ó, relato do cronometrista. Então, é clicando nesse botão que vocês vão adentrar aqui, né, onde preenche, e logo abaixo existe outro botão, relatório do cronometrista. Então, o relatório já é o relatório pronto, posterior a vocês preencherem aqui. Então, o preenchimento ele vai ocorrer aqui nesse botão, relato do cronometrista. Clicando aqui, ele vai abrir todas as perguntas, né, do relatório, uma página com todas as perguntas do relatório. Aqui você tem uma visão geral, quais serão as perguntas que vão fazer parte, né, desse novo relatório. E clicando em qualquer pergunta aqui, você vai entrar nela para executar a resposta. Qual que é o ganho deste relatório aqui? O principal, na minha opinião, né? E o porquê que eu busquei desenvolver dessa forma. Esse relatório pode ser preenchido no celular. Ou seja, vamos levar como exemplo aqui o jogo da série Ouro, Prata ou Bronze, jogos adultos. O cronometrista vai estar lá na partida, vai chegar 1h40 antes no ginásio, né? Vai entrar ali como eu fiz ali, vai entrar no CADGE como oficial, vai clicar ali no relato do cronometrista, e ele vai poder responder essas perguntas no celular de acordo com o que ele for analisando lá no jogo. Então, por exemplo, cheguei no ginásio, aí vou começar a preencher meu relatório. Veja essa pergunta aqui, ó. Foi disponibilizado chaves da porta do vestiário da equipe de arbitragem? Então, eu posso começar a responder esse relatório por essa pergunta. Basta eu clicar aqui, ele vai abrir a pergunta, né? Foi disponibilizado chaves da porta do vestiário da equipe de arbitragem? Sim ou não? Vamos supor que eles tenham disponibilizado nessa situação. Eu vou responder sim.
e salvar a resposta. Quando eu salvo a resposta, ele vai pular para a próxima pergunta. Caso eu não queira responder essa próxima pergunta, basta eu fechar a caixa aqui e ele vai voltar para a lista de perguntas, tá? Veja aqui que a pergunta foi disponibilizado chaves na porta do vestiário, ela já está com um tiquezinho verde aqui do lado, demonstrando que essa pergunta já foi respondida, tá? Então, aqui você tem uma visualização geral do que falta responder, né? E do que vocês já responderam. Agora, existem outras formas de fazer também. Caso vocês queiram imprimir todas as perguntas em um papel, né? Vai lá, imprime as perguntas, um relatório em branco, preenchem esse relatório, né, à mão, vai andando lá pela quadra e vai preenchendo esse relatório à mão. E posterior você vem respondendo pergunta por pergunta na ordem. Pode ser em casa, como quem estava na live agora há pouco, na live dos escalados da semana, eu disse, todos os relatórios a partir desse ano, todos os oficiais, tanto o árbitro principal como o cronometrista ou como representante, têm 48 horas para completar esse relatório dentro do sistema. Então eu posso preenchê-lo à mão, né, ter as perguntas em mãos lá, preencher à mão, e chegar em casa, abrir o relatório e ir respondendo pergunta por pergunta na ordem, né? Vai de cada um, do jeito que achar melhor. Confesso que, no momento em que desenvolvi, pensei no celular na mão no momento da quadra, para facilitar, né? Um trabalho só de uma vez. Perguntas que sempre vêm. Ah, mas e se eu respondi aqui e sair do CADGEA? Vamos dar um exemplo aqui. Fiz um logout aqui no CADGEA. Sair completamente do sistema. Aquela pergunta fica salva? Fica. Tá? Você não perde aquilo que você já respondeu. Então, eu vou voltar lá naquele jogo. Era esse aqui. Vou lá no relato do cronometrista e percebam lá, ó, foi disponibilizado chaves na porta, da porta do vestiário, já está respondido. Então, essa facilidade de você preencher, desligar o celular, preencher umas 2, 3 perguntas que apareceram ali, desliga. Justamente para essa questão ser bem hábil, bem facilitada lá no momento do jogo, né? Mas nós sabemos que cada um tem, né, talvez o seu processo, ou até no início não se sinta tão seguro de preencher diretamente no celular. Então, pode fazer dessa outra forma que eu falei. Eu vou preencher em sequência aqui algumas perguntas para demonstrar o funcionamento. Ele é bem intuitivo, bem simples, tá? São 38 perguntas nesse relatório de cronometrista. Se você fizer uma pergunta atrás da outra aqui, respondendo, depois estiver tudo no papel, você demora em torno de 12 a 15 minutos no máximo para preencher isso aqui. Estou chutando alto, né? Então, ele é rápido, tranquilo, as perguntas também não tem nada de difícil de responder, são mais questões ligadas diretamente à estrutura do ginásio Bom, vamos lá. Cliquei na primeira pergunta. Qual foi o horário de chegada dos oficiais de arbitragem no local da partida? Então, veja que essa pergunta ela não tem opção de ótimo, bom, ruim, ela é uma pergunta descritiva. Então, tem que colocar aqui. O jogo era 20 horas, eu vou colocar aqui que os oficiais de arbitragem chegaram às 18h20. Sempre que eu responder, eu tenho que clicar no botão salvar resposta. É assim que as respostas ficarão salvas. Não adianta eu pular ou fechar antes de salvar. Tem que sempre salvar. Ele já vai pular para a próxima. Qual foi o horário da liberação da quadra de jogo para os procedimentos da partida? Vamos colocar aqui que foi às 18h30. Fictício, né? Resposta. Terceira pergunta, há venda de bebidas alcoólicas dentro do ginásio? Sim ou não? Então, respondi sim. Há espaço e cadeira para 13 pessoas sentadas nos bancos de reservas? Sim. Há isolamento para torcedores atrás dos bancos de reservas das equipes? Agora vai começar aqui, dependendo da resposta que eu der, ele vai obrigatoriamente pedir uma justificativa descritiva. Então, vamos lá. Se eu colocar que há isolamento aqui, provavelmente ele vai pular já para a próxima pergunta. Se eu colocar que não há isolamento, vamos tentar salvar. Veja lá, atenção, para essa resposta a justificativa é obrigatória. Então, respondendo não aqui, que não havia isolamento atrás dos bancos de reserva, eu vou ter que escrever, olha, a equipe não providenciou o isolamento, a torcida ficou durante o jogo atrás do banco. Toda pergunta
que tiver essa obrigatoriedade descritiva, tentar colocar, né, o que aconteceu, o que vocês viram, de forma que esses dados, posteriormente, sejam, né, batidos com outros dados de outros jogos no mesmo ginásio, para que a gente possa cobrar as equipes e numa melhora até na questão regulamentar mesmo da competição. Eu sou oficial de arbitragem, todo mundo sabe, nós sabemos também que há sempre muita cobrança em cima da federação, na questão de que, porque a gente faz o relatório e a federação nunca toma providência nenhuma, né? Isso faz parte aí das falas do pessoal da arbitragem direto nas quadras. Então, a implantação desse tipo de relatório aqui, onde a gente vai conseguir quantificar, né, esses dados de forma mais tranquila no site, no CADGEA, também vai ser uma maneira de nós cobrarmos a equipe de forma, né, já é o terceiro jogo lá na sua quadra, e é o terceiro jogo que a resposta do isolamento aqui é não. Então, está acontecendo algum problema, o regulamento pede que tenha esse isolamento atrás dos bancos, né? Então, sempre tentar responder isso da forma mais correta possível e mais fidedigna possível com o que aconteceu lá. Agora há pouco, também na live dos árbitros que nós tivemos aí, que foram escalados, nós demonstramos alguns vídeos de coisas que aconteceram, de fatos que aconteceram nesse último final de semana, fatos claros, como sinalizador na quadra, como número de policiais indevidos dentro de quadra, né, faltando policial, fatos que não foram relatados pelos oficiais de arbitragem, que estão no regulamento que não pode, né, que deve ser de outra forma, e há filmagens, né, feitas pela equipe visitante dessas questões e o árbitro não relatou. Pode complicar o árbitro, né? Quem estava lá em Guaratuba, participou lá da palestra do Dr. Peterson e do Dr. Eduardo, viu a questão de se omitir e relatar fatos que aconteceram que são importantes, né? O árbitro pode ir a julgamento e pegar punição. Então, pedir que realmente relatem o que vocês verem lá. Então, vamos continuar aqui. A resposta aqui é não, que não há isolamento. Então, sim, desculpa, a gente pular. O isolamento atrás do banco de reservas foi suficiente durante a partida? Vamos colocar que não, e dei uma justificativa. Mesmo com isolamento, a torcida chegou próximo aos atletas da equipe adversária, causando paralisação no jogo. Um exemplo só, né? Salvar a resposta. Qual a condição do vestiário da equipe visitante? Ótimo, bom ou ruim? Aqui nessa situação é a mesma coisa. Se eu responder que está ótimo, a condição do vestiário da equipe visitante, provavelmente a equipe visitante não vai reclamar nada lá para a federação, né? Então, e o ótimo não vai nem precisar justificar a resposta aqui. Bom também da mesma forma, mas se eu responder ruim, ele vai pedir para mim, para eu justificar o que não estava bom lá no vestiário da equipe visitante. Vou dar um exemplo aqui, vou responder ótimo aqui na condição do vestiário da equipe visitante, e vamos supor que eu errei a resposta. Não era para digitar ótimo, eu queria digitar bom ou ruim. Eu vou fechar aqui, vou procurar, vejam lá que agora o tiquezinho já está, né, nas que eu já respondi e salvei. Qual a condição do vestiário da equipe visitante? Eu vou clicar na pergunta de volta, que eu quero trocar a resposta dela, e vou trocar a resposta aqui, para bom ou para ruim. Então, vou colocar bom e salvar a resposta. Ele vai salvar a nova resposta que eu dei. Então, toda vez que eu quiser trocar uma resposta, eu vou até a pergunta, clico aqui, horário de chegada, lá. Não foi às 18h20, foi às 18h10, né? E assim por diante. Então, o preenchimento disso, gente, ele é simples, né? Vocês viram, acredito que talvez as dúvidas vão surgir aí no momento em que vocês forem preencher a primeira vez, né? Estaremos à disposição para tirar todas as dúvidas, mas assim, é muito simples o preenchimento disso aqui. Basta vocês conhecerem, né, as perguntas, é bom dar uma lida nas perguntas anteriormente, para não chegar lá e não ficar surpreso com alguma pergunta que possa surpreender vocês. Só um pouquinho que tem gente perguntando aqui, só um segundo. E tem gente querendo entrar na live também, deixa eu aceitar.
Uma pergunta que veio aqui no chat. Wilson, sobre o horário de chegada no ginásio. Nem sempre chegamos todos juntos. Há a opção de colocar mais de um horário? Sim, lá naquela opção, ela é uma opção que você pode descrever. Você pode colocar lá, árbitro 1, árbitro 2 chegaram a tal horário, anotador chegou a tal horário e cronometrista chegou a tal horário. Tá? É descritivo, ele não tem número de caracteres. Pode colocar uma resposta longa ali, inclusive. Seguinte, então, aqui nessa parte, eu acredito que não vai ter dúvida, se tiverem, né, vocês... uma situação, quem está escalado aí já como cronometrista, pode entrar lá no seu jogo, já dar uma olhada, só peço que vocês não respondam nenhuma pergunta, né, porque senão eu vou ter que pedir lá para o desenvolvedor do sistema apagar, mas vocês podem olhar lá tudo certinho, ver como é que funciona, clicar nas perguntas, ou até mesmo salvar, né, alguma pergunta ou outra, lá no momento do jogo vocês trocam. Mas já tá, para quem já está escalado como cronometrista, já está disponível lá para vocês mexerem. Vou fechar esse aqui e eu quero mostrar uma coisa aqui, ó. Então, é esse jogo que eu estou tratando, o jogo de 18/3 às 20 horas, da série Ouro. E lembra que eu falei para você lá do botão relatório do cronometrista, né? Que é esse botão abaixo. Se eu clicar nesse botão relatório do cronometrista, ele vai mostrar para mim, ó, o relatório desse jogo. Campeonato Paranaense Série Ouro, Tarumã, dia 18/3 às 20 horas, adulto masculino, né? O cronometrista, aqui que sou eu. E veja que aqui embaixo ele não tem nenhuma pergunta, ó. Ele está em branco. E o porquê disso aqui? Porque eu ainda não finalizei o meu relatório. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês eu finalizando o relatório e a mudança que vai acontecer nessa parte aqui. E é nesse momento em que vocês finalizarem o relatório que a federação vai receber automaticamente o relatório. Vocês não precisam anexar esse relatório do CADGE. Basta vocês finalizarem e conferirem aqui se vocês finalizaram o relatório. Tá? Então, veja só, todo em branco, porque eu ainda não finalizei, né? E aí agora eu vou demonstrar para vocês um outro jogo aqui, em que eu já deixei as respostas todas dadas, esse jogo aqui de baixo. Vejam lá, ó. Aqui eu já tenho verdinho em todas as respostas. Eu fiz anteriormente, né, para a gente não perder tempo aqui na live. Então, já respondi todas as questões. A última pergunta, vou mostrar para vocês aqui, ó. Gostaria de inserir informações adicionais de fatos ocorridos na partida. Então, se acontecer alguma coisa que não esteja compreendido nas perguntas aqui, que não esteja dentro das perguntas que vocês queiram relatar, sei lá, o jogo foi paralisado por tantos minutos por falta de luz, né, goteira no ginásio, qualquer situação extra que aconteça que as perguntas não tragam, vocês podem colocar sim aqui e colocar aqui a resposta, né, o texto que vocês desejarem. Então, vou terminar de demonstrar aqui essa situação. Então, respondi lá, gostaria de inserir informações, não. E ele vai aparecer isso aqui, ó. Perguntas encerradas. Certifique-se que você respondeu todas as questões. Ele volta na lista, verifica aqui se você realmente respondeu todas as questões. Opa, respondi. Finalizei o meu relatório. Tem um botão verde lá embaixo, clique aqui para finalizar. E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês agora. Então, ó, eu estou aqui, cliquei no relatório do cronometrista, está todo em branco, porque eu ainda não finalizei. E quando eu clico lá no relato e finalizo o meu relatório, tem certeza que deseja finalizar? Sim, tenho certeza. Formulário concluído. Ele fecha automaticamente. E agora eu clicando aqui no relatório do cronometrista, veja lá, ele já inseriu todas as perguntas com todas as respostas, e nesse momento aqui a federação já recebeu, né, todo o relatório já completo, já está anexado lá no sistema, inclusive aqui com a assinatura de vocês e etc. Então, o relatório do cronometrista é basicamente esse, como eu já disse, é um relatório que ele é filho, vamos dizer assim, do relatório dos representantes, ele é muito parecido, porém, com menos perguntas, mais enxuto, né, do que o relatório do representante. Esse relatório de cronometrista, ele deve ser feito somente quando não tem representante. Quando tem representante no jogo, o cronometrista não precisa fazer esse relatório, até porque as perguntas que tem aqui, todas tem lá no relatório do representante. Então, jogos que
que tem um representante, o cronometrista não precisa preencher esse relatório. E é isso, gente. O relatório está funcionando já. Amanhã nós temos rodada completa aí da série Ouro. O pessoal já vai utilizar. Tem alguns anotadores que já utilizaram já esse relatório em jogos anteriores, porque eles viram ali, ficaram curiosos, ele já estava ali, né? Ficaram curiosos, eu expliquei basicamente como é que funcionava, pedi até para que fizessem testes, fizeram, acharam muito bom funcionamento, já está funcionando, e a partir de agora nós estamos aposentando, então, aquele relatório de cronometrista antigão lá, que eu acredito que ele já tem uns 20 anos, aquele documento. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer abrir o microfone, fazer alguma observação, alguma coisa? Até os representantes que já preencheram o relatório lá, querem dar algum relato, algum testemunho de como foi preencher, como é que fizeram, se fizeram direto no celular, se fizeram ele em casa depois. Por gentileza, fiquem à vontade. Wilson. Oi. A partir do momento que ele é finalizado, aí não tem como voltar atrás, né? Querer alterar alguma resposta. Finalizou lá, não tem mais como. Exatamente. Boa pergunta, Dilson, esqueci de dar essa informação. Clicou ali no botão verde para finalizar, não tem como mais alterar nenhuma pergunta. Ok. Pergunta do Alisson Cesarnes, que ali chegou. Precisa ser salvo em PDF e anexar no campo o relatório do cronometrista? Não. A partir do momento que você finalizar o relatório, automaticamente ele já vai para... já fica salvo lá naquele campo, num campo interno aqui da federação. Inclusive o tribunal também recebe esse relatório. E a partir desse ano, conforme foi falado agora há pouco, também na reunião lá que a gente teve, as equipes também recebem esse relatório. Tá? A partir do momento que vocês finalizam, as equipes dentro do CADIE mesmo recebem esse relatório. Então, não dá para esconder mais nada, gente, porque aí tanto a equipe visitante quanto a equipe mandante recebem o relatório, e muitas vezes a equipe visitante acaba vendo situações lá no ginásio que não são citadas nos relatórios, e daí vem na federação, vem no Ednei, vem no FEIU, acabam cobrando de forma forte lá esse pessoal, que situações que aconteceram no jogo não foram relatadas, ou estrutura do ginásio não foi relatada da forma correta, e a gente está cercando cada vez mais isso para que os relatórios sejam bem fidedignos. Né? Uma pergunta aqui. Wilson, se clicar na função voltar a lista, não é necessário fechar a pergunta, ele retorna a lista de perguntas novamente? Naquele momento ali, se você clicar no voltar, ele volta para a pergunta anterior. Eu acho que é isso, né? A pergunta que foi feita aqui, não entendi muito bem a pergunta. Mas fechou a caixinha lá em cima, ele vai voltar sempre na lista de perguntas. Tá? Ou se você clicar voltar, provavelmente seja para voltar para a questão anterior. Beleza? Oi, Wilson, boa noite. Fui eu que fiz a pergunta. Na verdade, ao invés de fechar lá no xizinho a caixinha de perguntas, eu vi que embaixo estava escrito voltar à lista. Minha pergunta era se clicar ali, ele volta à lista sem ter necessidade de clicar lá e fechar. Sim. É a mesma coisa. Sim. É a mesma função. Ele libera só no dia do jogo, o meu CADIE não está liberado. Não, ele libera 24 horas antes do jogo. Então, tá bom. Obrigado pela resposta. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Wilson, Arma susto. para base, para as categorias de base, que tem vários jogos, uma na sequência da outra, no mesmo ginásio. Sim. Para cada jogo tem que fazer isso, ou eles vão fazer apenas uma vez na base aí? E aí, uma pergunta que a Andréia te fez aí no chat aí, que eu também tenho interesse nessa pergunta dela. Se é possível salvar o relatório sem ter respondido alguma daquelas perguntas aí. Não. E aí ia te respondendo a pergunta que você fez no começo, como é que foi a nossa experiência como representantes. É muito bom esse relatório aí. Eu tenho os dedos muito grossos, né? Então eu não utilizo o celular, né? Eu levo sempre o meu notebook lá e eu faço no meu computador. Mas é muito bom, viu? Obrigado, Armachus, pela participação. Então, respondendo pela segunda pergunta da Andréia, ele não salva se estiver faltando a resposta de alguma pergunta. Tá? É programado ali para não salvar.
E a outra pergunta foi a questão da base. Base vai se fazer o relatório somente do primeiro jogo do dia. Tá? Porque a maioria das perguntas, na verdade, ela é sobre estrutura de ginásio. Né? Tem poucas perguntas ali sobre o jogo, efetivamente. Pergunta ali alguma coisa sobre o uniforme das equipes e tal. E na base a gente acaba tendo poucos problemas com relação a isso, e ia ficar muito massivo também responder um relatório, muitas vezes 4 jogos num período, né, para o cronometrista preencher. Então, somente para o primeiro jogo de cada período, não da rodada toda. Né? Geralmente a base a gente tem sexta-noite, sábado de manhã e sábado à tarde, ou sexta-noite, sábado à tarde e domingo. Então, o cronometrista vai preencher um relatório por período. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Boa noite, Wilson. Oi, Panisson aqui de Corcova. Fala, Panisson. Eu já trabalhei naquele jogo de Marreco lá em Ampere, lá ele estava disponível para mim, eu já preenchi ele. Gostei, sim, tá? A dúvida do pessoal aí, que você, é que nem a suma. Você vai lá, né? Enquanto você não tiver certeza de todas as respostas, pode voltar lá em cima, mudar, né? E só que a hora que você encerrar ali, daí ele vai para lá, mas não há dificuldade nenhuma. É bem simplesinho ali, achei bem mais fácil que o antigo, né? Então, se clica ali, vai respondendo, você pode voltar, você pode mudar, você pode, a resposta assim ali, ficou bem compacto, né? Bem simples. A hora que a pessoa começar a usar ali, ela já vai, não tem erro, né? Tanto é que eu utilizei ele antes da explicação de vocês aqui, já mandei lá e finalizei ele com sucesso. Muito bom. Obrigado, Panisson, pelo relato aí, que bom, né? Demonstra aí que a gente conseguiu atingir o que nós queríamos, né? Que era uma coisa bem simples mesmo, uma coisa intuitiva no momento de responder, os botões bem claros ali, né, do que eu tenho que apertar. Não precisa ter medo de apagar, de fechar o CADGEA, né? Ele fica salvo todas as respostas que você já deu. O importante é fazer isso que o Panisson falou, no final, antes de apertar lá no botão clique aqui para finalizar, dá uma conferida para ver se as respostas são aquelas mesmas, para não ter problema de salvar e uma resposta estar errada lá no sistema. Continuar lendo aqui as mensagens. Andréia, a Tairine, usei esse relatório no sábado, muito bom. Maila, eu anexei, pequei em excesso, só não relatei paralisação, pois imaginei que o árbitro faria no relatório. É outra situação. Coronel Abrão, a impressão desta página de perguntas e adensado a sua prancheta é meio caminho andado para rápido preenchimento do relatório. É uma opção de preencher, Coronel. Você pode imprimir essas perguntas, eu vou até disponibilizar esse relatório, vou colocar no CADGEA de todo mundo lá naqueles botões vermelhos lá, quando você entra no CADGEA tem uns botões vermelhos embaixo com algumas informações. Eu vou disponibilizar lá esse relatório em branco, para quem quiser imprimi-lo, né, e levar no dia do jogo e preencher a caneta, e depois trazer para casa para preencher, né, dessa forma que o senhor falou. Maila na base tem os dirigentes e uniformes diferentes. Isso aí. Tem mais gente com a mão levantada. Esse pessoal todo quer falar? Adilson. O Adilson já falou, mas quer falar de volta? Eu quero, Wilson. Oi. Adilson quer falar de novo? Então fala, Elisandra, que pediu para falar. Manda. Pedi, boa noite. Boa noite. Então, muito bom, eu também já utilizei o relatório. Porém, aconteceu uma situação comigo que eu estava finalizando, eu até tinha esquecido de responder uma pergunta sobre o chuveiro do vestiário da arbitragem, né, que daí eles só iam tomar banho depois, e eu falei, se tiver chuveiro frio, eles vão me falar, com certeza. Enfim, eu fui finalizar, ele não me deixou, porque eu não tinha finalizado essa questão. Eu fui lá, respondi, aí quando eu verifiquei todos os verdinhos e finalizei. Aí eu fui lá onde ele fica pronto ali e ele ficou 2 perguntas sem responder, que ele não puxou a resposta, que foi dos uniformes. Eu achei estranho, não sei o que pode ter acontecido para não ter puxado a resposta. Mas eu preenchi, até porque ele não deixa a gente finalizar sem ter preenchido a resposta. Sim. Então, uma situação que aconteceu, na verdade, que às vezes pode acontecer com mais alguém.
Então, Elisandra, importante o relato. Vou pedir até que você me sinalize qual jogo foi esse, né, para eu enviar lá para o Péricles, que é o desenvolvedor, para ele ver que erro pode ter acontecido, porque, né, como você mesmo relatou, se você clica lá e tem pergunta faltando, ele não deixa salvar. Então, se ele acabou não puxando o dado das respostas que você deu, é porque aconteceu algum problema. Pode ser internet, no momento em que você salvou, algo nesse sentido, em que o desenvolvedor, ele analisa lá e descobre qual foi o problema que aconteceu para não ter saído as respostas lá. Depois você me manda no particular aí o número do jogo que aconteceu esse fato, que eu vou pedir para ele analisar lá o preenchimento do teu relatório. Tá bom? Ok, envio sim, Wilson. Obrigado. Marcela levantou a mão. Quer falar, Marcela? Não? Ricardo, por gentileza, enquanto a Marcela decide lá. Boa noite a todos, boa noite, Wilson. Boa noite. Só relatando como nós usamos o ano passado bastante, é muito tranquilo de usar. Então, conforme a gente chega antes no ginásio, muita coisa você pode preencher já no celular, mas eu aconselho o pessoal novo sempre deixar um papel do lado, porque policiamento sempre chega muito em cima do horário, ambulância em cima do horário, então, para pegar o celular na hora para preencher, acaba apurando e, às vezes, acaba atrapalhando ou retardando um início de jogo ou um outro tipo de trabalho, né? Então, assim, eu aconselho sempre deixar um papel, né? E também aconselho deixar para finalizar, de repente, até quando chegar em casa. Por quê? Você chega no jogo, tá lá o seu segurança, tem 10 segurança, a hora que você chega você anota o nome dos caras, a hora que você chega no final do jogo tem 2 ou não tem mais nenhum, né? Então, deixa para finalizar ele, finaliza em casa bem tranquilo, porque, como você disse, temos 48 horas para finalizar ele, né? Então, se você chega com antecedência, você consegue preencher a maior parte dele, que é sobre a estrutura do ginásio, né? E deixa para preencher o nome do rodoboy, do policiamento, põe num papel para não apurar muito depois. Só isso aí, a experiência ela é muito boa, ela é muito tranquila de preencher. Boa, Ricardo. Obrigado pelo relato e frisou muito bem, né, uma questão que estava anotado aqui para eu falar. Pessoal, durante o andamento da partida, né, não vamos preencher relatório durante o andamento do jogo. Isso aconteceu até com alguns representantes ano passado, se eu não me engano, até o Josué chamou a atenção, né, desses representantes, foi chamada a atenção da diretoria por estarem preenchendo o relatório durante o andamento da partida. Durante o andamento do jogo, a preocupação é o jogo. Né? O relatório, como o Ricardo falou, a gente chega antes, a gente pode sair um pouco depois, nós temos essa condição de preencher esse relatório até 48 horas depois do jogo. Então, e principalmente os cronometristas que vão estar trabalhando ali diretamente no jogo, não confundir as coisas, né? Durante o jogo, vamos nos preocupar com o jogo, cronômetro e funções ali da mesa. E não parar para preencher alguma coisa diretamente no relatório. Então, esse uso de algumas anotações, de um papel, né, de um rascunho para preencher alguns dados é importantíssimo. Essa questão que o Ricardo frisou também, a ambulância chega em cima do horário, às vezes durante o jogo chega o rodoboy, então sempre bom ter algum rascunho para alguma anotação para não atrapalhar o andamento da partida ali, vocês também, né, cumprirem com as duas funções de maneira correta. Marcela, quer falar ou não? Dá um sinal aí para nós. Acho que ela até saiu da imagem agora. Acho que não. Beleza, gente? Mais alguma dúvida, alguma questão sobre o relatório do... Wilson Dema. Fala, Dema. Eu não tenho nenhum questionamento. Eu achei... só parabenizar o trabalho de vocês, porque ficou muito bem feito o relatório e muito fácil de preencher. E o que me chamou a atenção, já faz algum tempo que eu não estou trabalhando, mas o que me chamou a atenção é que durante muito tempo eu cobrei a questão do isolamento. E agora, como todo mundo vai estar sabendo do isolamento, eu creio que é muito mais fácil da federação cobrar a equipe que não fez isolamento.
porque nós tínhamos um problema muito sério. Nós chegávamos nas partidas playoff, ia cobrar isolamento, e durante todo o campeonato não tinha isolamento. Então, essa iniciativa desse relatório foi muito boa. Parabéns para toda a equipe que criou esse relatório, que seja sucesso durante o ano todo. Beleza? Obrigado, Demo. Como eu disse lá no início, né, da apresentação, esse relatório vai facilitar na quantificação desses dados, né? Quando, por exemplo, houver uma reclamação lá de alguma equipe, não vou citar nomes aqui, porque pode, sei lá, equipe Curitiba aqui. Equipe Curitiba, a equipe adversária reclamou que não houve isolamento atrás do banco de reservas, que é o exemplo que o Dema deu. É fácil para nós aqui, né, dentro do CADGE, buscar todos os relatórios da equipe Curitiba, quando ela jogou em casa, e ver em quantos jogos faltou o isolamento atrás do banco de reserva. Então a gente vai olhar lá, puxa, 4 jogos de 5 não isolaram o banco lá. Temos que chegar junto neles, né, para corrigir essa situação, que é uma situação de regulamento. E assim por diante, né? Todos os dados que forem colocados ali, o levantamento fica mais fácil com esse relatório eletrônico dessa forma. Beleza? Então, sobre o relatório do cronometrista, era isso. A partir de amanhã, os jogos que vocês fizerem, vocês já podem utilizar. Não se utiliza mais aquele relatório antigo, que era feito no papel. Esqueçam aquele documento lá. O relatório do cronometrista, a partir de amanhã, é esse que eu demonstrei. Se alguém tiver alguma dúvida no preenchimento, ou mesmo após o jogo, Wilson, cara, estou com uma dúvida aqui sobre essa questão e tal, daí pode entrar em contato que a gente vai tirar dúvidas sem problema nenhum para vocês. Teve mais uma pergunta aqui no chat. Outra situação que não é referente ao relatório, no site da federação não consegui abrir a súmula no campo resultados. Está com algum problema? André, essa situação eu não sei te responder. Eu não sou responsável por isso. Entre em contato com o Luiz diretamente lá para ver, né, se houve algum problema no site ou se a súmula, sei lá, não foi enviada, algo nesse sentido. Tá bom? Segunda parte, gente, da reunião, é a questão do comprovante de depósito da taxa da federação e aquela taxa restante lá que sobra. Até ano passado, a gente não tinha até dentro do CADGE um campo lá para se anexar esse comprovante, mas, chegando ao final do ano, né, fomos verificar jogo a jogo, e tinham vários jogos que estavam faltando aquela taxa. Há uma falta de tempo, claro, grande, porque são de muitos jogos, muitos, só de base foi 2.500 jogos. Então, fica praticamente impossível fazer essa conferência manualmente. Então, foi criado, agora, esse ano, um controle diferente, onde os anotadores, agora não mais cronometristas, os anotadores terão acesso a um campo para colocar esse comprovante. E daí, esse comprovante lá, a gente vai poder filtrar jogos da Ouro, em que não foram colocados comprovantes. Vai aparecer só esses jogos para nós. E aí, a gente vai atrás dos anotadores saber o porquê que não foi colocado. A colocação a anexação desses comprovantes no sistema, ela ficará aberta por tempo indeterminado, porque nós sabemos também que tivemos problemas com relação a pagamento de jogos. Teve jogos ano passado que demoraram mais de 60 dias para serem pagos para os oficiais de arbitragem. Então, ele não vai ter tempo lá, vai ter, que nem o relatório, por exemplo, que é 48 horas. Anexar esse comprovante de pagamento vai ficar aberto até o final do ano, para ser colocado lá. Mas é claro que durante o ano será feito verificações. Vamos lá, mês de março, quais jogos faltaram? A gente vai ter ali faltou 5 jogos da Ouro. Quem eram os anotadores? E aí, a federação, através do Luiz, provavelmente, que é quem faz esse controle financeiro, vai entrar em contato com os anotadores para saber o porquê que não foi anexado esse comprovante de pagamento da federação. Então, vou fazer a demonstração agora de como vai ser anexado esse comprovante pelos anotadores dentro do sistema e como será feito o controle disso. Vou voltar a apresentar a minha tela. Então, agora, eu vou pegar um jogo aqui que eu sou anotador, que é esse jogo aqui, ó. Vejam lá. É um jogo do dia 17/3. Esse jogo aqui foi ontem, teoricamente. Tá apitando Ednei Armachuski. Então, vamos lá. Lá em cima,
vai ter um botão lá, anexar comprovante. Esse botão aqui só aparecerá para anotadores e cronometristas. Tá? Então, ao clicar nesse botão anexar comprovante, veja lá, jogo do dia 17/3, que é o jogo de ontem, que eu acabei de mostrar ali, onde eu sou o anotador da partida, está pendente para anexar, não foi anexado ainda o comprovante de pagamento. Então, aqui, nessa área, vocês terão todos os jogos de vocês durante o ano. Os anotadores terão aqui todos os jogos que trabalharam. E aí o status aqui do comprovante vai mudar de acordo com o que vocês fizeram. Então, vamos lá. Esse jogo aqui, ó, clique aqui para anexar. Cliquei aqui, ele vai abrir aqui o comprovante de taxa da federação. Vai anexar aqui, deixa eu procurar um documento qualquer aqui em PDF. Vamos colocar esse aqui. Olha lá, um documento qualquer aqui, como se fosse um comprovante. Coloquei o documento, vou clicar no botão salvar e sair. Veja lá que ele já mudou o status aqui para mim, ó. Anexado, aguardando conferência. Tá? Então, como eu disse, vocês terão todos os jogos de vocês aqui. Quando vocês entrarem aqui nessa tela, anexar comprovante, você vai poder ver aqui o status de cada jogo de vocês, se já foi conferido pela federação, se está faltando documento, se já foi aprovado, e assim por diante. Né? Assim como nós lá na federação também teremos acesso, vamos lá, vamos ver os jogos que o Wilson trabalhou, se ele depositou todos os comprovantes, e se foi conferido pela federação. E cada vez que a federação conferir esse documento, tem um botãozinho lá que, como eu disse, provavelmente vai ser o Luiz que vai fazer, ele vai dar o OK, e esse status aqui vai mudar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vai, quais são os status que podem aparecer nesses jogos aí. Ó, eu fiz uma foto lá com vários status. Então, tinha um jogo aqui, Shoppingzinho e Dois Vizinhos. Veja lá, foi aprovado. Isso quer dizer que quando aparecer verdinho lá para vocês, a federação já verificou o comprovante de pagamento de vocês e está tudo ok. Tem a segunda opção lá, recusado, inelegível, ou por qualquer outro motivo, sei lá, o depósito foi errado, o valor errado, vai ter um recado aqui dizendo o porquê que foi recusado, ou foi para conta errada, ou não está batendo valor, algo nesse sentido, foi recusado. E aí vocês podem até entrar em contato com a federação, o que aconteceu, né, no comprovante tal, do jogo Ampere e São Lourenço, né, porque eu anexei e foi recusado. A terceira opção é aquela que eu acabei de mostrar para vocês ali, anexado, né? Assim que vocês anexarem, vai ficar azul, aguardando conferência. E a opção inicial é pendente quando vocês ainda não receberam e não colocaram nada. Então, a lista de jogos de vocês terá esses quatro status ali, onde vocês também vão poder conferir como está o histórico de vocês ali referente a comprovante de pagamento para a federação. Alguma dúvida nisso, gente? Não? Simples? Tranquilo. Beleza. Um pedido importante. Sempre que vocês forem fazer o Pix para a federação, lá naquele campo onde vocês podem identificar, coloquem o jogo que aquele Pix, que é referente àquele valor. Jogo, série, ouro, número tal, não precisa nem colocar as equipes. Jogo, série, ouro, número tal. Só isso. Porque fica muito mais fácil a conferência, gente. Muito mais fácil de conferir. Daí não precisa ficar procurando, não precisa ficar conferindo. Vai só pegar o comprovante ali, bater com o jogo no CADGE, ver se o valor está correto, dar o OK, vai aparecer verde para vocês e não vai incomodar. Tá? Isso é importante. Na base, onde tem vários jogos, que talvez seja uma pergunta que seja feita, vai aparecer todos os jogos aqui, tem que anexar o comprovante em todos os jogos da base. Muitas vezes vocês fazem o depósito todo junto, pode fazer. 6 jogos da base é R$30, por exemplo. Eu acho que a taxa da federação é R$30 por jogo. Vai depositar 180. Não achamos outra alternativa que não seja anexar o mesmo comprovante nos 6 jogos. E aí a gente vai, né, para fazer a conferência. Porque senão iam ficar jogos sem anexar e acabar se perdendo informação no meio do caminho. Então, jogos da base, vocês fazem um depósito só, no valor total, e anexam o mesmo comprovante em todos os jogos.
Anexar é simples, né? Vocês viram. Clicou aqui no botão, anexou o documento e vai embora. Acho que alguém fez alguma pergunta. Deixa eu ver lá. Eu levantei a mão aqui, Uso. Se a hora que tiver um tempinho aí. Pode mandar. Pode mandar. Na verdade, só dar um conselho ou uma sugestão, né? Como o Ricardo deu ali para os representantes, que é uma forma também que eu faço de usar o papel, mas sobre essa questão dos pagamentos. Aconteceu muito isso ano passado, gente. O que acontece? Algumas equipes, ou a grande maioria, quando você vai cobrar eles na mesa, eles falam assim, eu já paguei na ASO. Daí você liga pro Martinez, o Martinez fala assim, esse filho da puta tá me devendo não sei quantos jogos, não sei o que não sei o que. A minha sugestão agora para esses representantes que não tem representante nessa primeira fase, toda vez que tiver escalado, liga pro Martinez, manda uma mensagem pro Martinez, pro João, e aí, o jogo Campo Mourão e Maringá, paga na mesa, como que faz? Para eles darem um respaldo, porque aconteceu um fato, eu acho que foi até com o Beal que aconteceu isso, que o clube falou que pagava na ASO e já estava devendo um monte, e o Martinez falou que se não cobrasse, não recebia. Então, para a gente evitar todo esse transtorno, a minha sugestão, e eu sempre faço isso toda vez que eu estou escalado, eu mando uma mensagem para o Martinez, para o João, como que está o jogo Campo Mourão? Ele paga lá, ou paga aqui, paga na ASO, como que está? Eu acho que essas informações é muito importante, até para depois a gente não ficar... eu apitei, trabalhei o jogo, era para ter recebido, não recebi, e a ASO também não recebeu, e fica aquela putaria. Então, acho que, como sugestão, toda vez que tiver escalado o anotador aí, o representante, fazer esse contato com a ASO para saber como que é a questão, como que será feita essa questão do pagamento. Só uma sugestão aí, porque o ano passado eu vi que aconteceu muita gente aí que trabalhou e, tinha jogos... atrasado, mas porque a equipe não pagava, entendeu? Não pagou para a ASO, alguma coisa assim nesse sentido, entendeu? Só para contribuir com essa questão do pagamento aí, tá bom? Beleza, obrigado. É um assunto pertinente, importante, né? Essa questão de pagamento realmente, ano passado, trouxe diversos momentos aí de estresse, né, para vários oficiais, e esse ano até a ASO Futsal mudou. Eu confesso que não vou falar com certeza absoluta, mas eu acho que ela criou um grupo onde é para ser colocado os borderôs. Sim, exatamente. Também existe um outro contato de um celular próprio lá da ASO Futsal, não é mais diretamente com o Martinez, é esse celular. E assim, isso tudo é uma forma até de evitar esses calotes, vamos dizer assim, que às vezes o cara, eu vou dar só um exemplo, eu sei que Campo Mourão tem esse rolo, e daí se você chegar lá e cobrar o cara vai pagar na hora, entendeu? E daí é o árbitro que sempre se ferra, porque o árbitro tem que pagar o combustível para ir por jogos, o árbitro tem que fazer todo esse esforço para ir por jogos, chega lá, o cara não recebe. Daí fala que pagou na ASO, daí a ASO, o cara tá devendo um monte na ASO e não pagou, entendeu? Então, acho que a gente, todo vamos dizer, essa prevenção de perguntar, de ter esse contato, eu acho que evita tudo isso. Bom, só uma contribuição aí para. Abraço. Sim, obrigado, Otto. Foi pertinente. Lilian, levantou a mão. Eu gostaria, na verdade, de dar uma sugestão e, ao mesmo tempo, perguntar. Assim como nós temos a opção de olhar a tela ali, que nós estamos com a opção em aberto para anexar o comprovante, está pendente, ou para nós está, por exemplo, a opção a ser aprovado pela ASO. Se a ASO recebe, não teria uma opção em deixar para nós esse aviso e sinalizado na tela que com a ASO está tudo certo? Lilian, é que, na verdade, esse sistema aqui é da federação, tá? Nós não temos esse controle de pagamento das equipes aqui na federação. Os pagamentos de arbitragem todos são feitos lá na ASO Futsal, onde a gente não tem esse controle aqui. O que eu posso falar para você? Há um tempo atrás, eu tentei, por conta própria, fazer um levantamento das equipes que pagavam na ASO Futsal. Por exemplo, eu peguei lá a Série 8, 16 equipes. Quem paga na ASO e quem paga na federação. Fiz esse levantamento, até divulguei para os anotadores aí essa questão, só que houve problemas porque durante o ano eles trocam o método de pagamento. Nesse jogo vou pagar na mesa, nesse jogo vou pagar na ASO, e acabou causando problemas porque muitas pessoas acreditavam naquela lista e a lista não era verdadeira. Então, existe... Pode falar.
No caso, assim, por exemplo, é essa mesma sugestão que, no caso, eu gostaria de dar. Será que ninguém da aço, quem paga para aço? Quem paga lá para aço local? Ou, no caso, para a federação? Em qualquer uma das modalidades em que a pessoa utiliza para fazer os pagamentos, essas pessoas não poderiam, por exemplo, ter também um acesso e deixar sinalizado, né, que já está pago, que já está certo? Ou que tem algum combinado, alguma coisa? Isso me permite? Vai que você conhece mais. Lilia, eu participei de prefeitura, né, até agora dezembro. O que acontece? Geralmente, a maioria dos clubes são pagos pela prefeitura. Então, o que acontece? Às vezes o cara faz empenho de 2 jogos. Então, não tem como o cara saber, como que a gente sinalizar que o Paranaguá pagou todos os jogos, porque ele fez empenho de 2 jogos. Aí ele vai pagar 2 jogos. Daí o Marcelo, o Martinez vai lá e paga a gente 2 jogos. Mas daí o cara esquece de fazer o empenho dos demais jogos. Daí o que acontece? No terceiro jogo, ele já não tem mais saldo na aço. Entendeu? Então não tem como. E a gente pode, eu acho que a aço pode se lascar com isso, porque a gente coloca o nome lá do cara que pagou e no fim o cara fez empenho para 2 jogos e tá devendo 8. Um exemplo, entendeu? É porque o pagamento pelas prefeituras, ele é muito dinâmico. Tem hora que o cara paga 10 jogos, tem hora que o cara paga 2, e assim, infelizmente, fica esse controle, entendeu? Eu acho que hoje a melhor solução tem aquele contato da aço lá, que foi feito por Borderô lá. Eu acho que dá uma perguntadinha, como que tá o saldo do fulano e tal, eu acho que vai contribuir bastante aí para a gente evitar de... Compreendi. Não levar calote, mas é que essa demora, né? Que daí depois a gente fica cobrando aço sem aço ter recebido, entendeu? Sim, compreendi. Obrigada, Wilson. Obrigado você pela participação, Lilian. Ponisson? Já tive esse problema de pagamento também, demorar, né? Só que eu acho que a ASO devia mudar o formato dela de recebimento, que nem nós fizemos aqui em Guarapuava. As equipes vinham empenho, mas empenhou em nome de quem? Ou se empenha no nome da ASO Futsal, se empenhar no nome da equipe, a equipe tem que bancar. Seria o correto, né? Agora o cara fica esperando receber um empenho que está no nome da equipe para repassar para a ASO. Daí não tem garantias, né? Esses empenhos, a associação, a ASO Futsal devia... é empenho, tem que ser em nome da ASO. Daí a prefeitura repassa direto para a ASO Futsal, né? Mas está meio bagunçado essa parte de pagamento. Por isso que demora. Que nem o ano passado também em várias bronze. Daí ficou lá aquele espaço em branco lá porque não demorava a receber. Daí você tem que mandar para o Luiz o número do jogo e a sobra de Borderô, né? E os pagamentos da federação. Atrasado, né? Por isso que fica aquele espaço lá em branco, com espaço em branco nos recibos de pagamento, né? Deve ter um monte lá, dessa forma, por causa disso. Wilson, para evitar isso, por isso que eu falo, são situações que uma ligação, uma mensagem vai evitar todo esse transtorno. Essa questão de empenho, às vezes, o que acontece? A prefeitura ela não pode passar direto para a ASO, ela tem que passar para uma entidade particular, porque assim, cada município tem a sua forma de trabalhar, né? Mas por isso que, como eu falei, se tem um contato com a ASO antes de ir para o jogo, a ASO vai falar assim, olha, esse cara não paga comigo, tem que cobrar ele na mesa. Você vai cobrar o cara na mesa, o cara vai dar um jeito de pagar. O ano passado aconteceu vários casos disso. Deu o Martins falou, não quero conversa com esse cara tem que pagar na coisa. O Bial, se eu não me engano, foi um dos exemplos que chegou lá no jogo, se você não pagar, não vai fazer o jogo, pronto, acabou. Nesse sentido, não que não vai fazer o jogo, mas é o sentido de você já se adiantar do problema, entendeu? Senão depois você vai ficar meses sem receber, sendo que a ASO nem recebeu também. Então a ASO não é culpada de não pagar você, porque ela não recebeu também, entendeu? E às vezes uma ligação, uma mensagem acaba sanando e resolvendo todos esses problemas, tá bom? Falando demais já, tchau. Agradeço aí a fala do Elton, do Ponisson também, da sugestão que deu aí, mas assim, né, gente, essa questão é uma questão da ASO Futsal, não é uma questão que a nossa reunião aqui tem o propósito de demonstrar o que a DIE é, né, nós sabemos que esse problema de pagamento, como eu disse, né, gerou muito estresse no passado, assolou nós em várias situações, em vários jogos, de diferentes situações, mas se a gente ficar discutindo aqui uma coisa que a gente não vai resolver, não somos nós, não sou eu que vou conseguir mudar algo em relação a isso. Acho que a sugestão tem que ser dada, né, o Elton
ajuda muito o Martinez lá nessa questão. Algumas situações já foram colocadas esse ano, inclusive nos arbitrais, para as equipes, dessa mudança de pagamento, algumas exigências, né, na questão de que seja pago antecipado, as prefeituras anteciparem boa parte da competição, como o Elton falou ali, a prefeitura pagar 2 jogos, ao invés de pagar 2, eles sabem que eles vão jogar 10, já faz um empenho para 10 já no início da competição, já no tempo. Então, algumas coisas foram feitas para tentar minimizar esse problema, mas assim, a nossa reunião hoje aqui tem outro propósito. Agradeço a todos aí pela discussão, né, que é colocada. Nós vemos que é um problema que acontece, e vou levar isso ao Martinez também, né, que foi levantada essa hipótese pelos anotadores, que é quem recebe e fica aguentando árbitro, cobrando vocês, né, sei disso. A arbitragem, os árbitros não entendem que não é o anotador que vai pagar o árbitro, o anotador simplesmente repassa o dinheiro, né, e muitas vezes o pessoal fica cobrando vocês de forma indevida, enchendo o saco aí do pessoal. Cida, levantou a mão. Levantei sim, Wilson. Uma sugestão ali. Assim como é feito na hora que a gente faz o pagamento dentro do banco ali, tem aquele campo lá de descrição para a gente colocar lá o número do borderô ou alguma coisa relativa para identificar o pagamento. Na hora que a gente já gerou esse comprovante e a gente for anexar esse comprovante aí no CADGEA, será que não seria uma sugestão de colocar também um campo de observação, se a gente quiser fazer alguma observação referente a esse comprovante? No CADGEA mesmo? Isso, na hora que vai anexar ali. Mas que tipo de observação seria, Cida? Assim, por exemplo, esse final de semana, eu trabalhei em 6 jogos da base. Desses 6 jogos não, minto, desculpa, 4. 2 jogos eu não pude trabalhar por causa de um problema referente à federação, que não pode parentesco, no meu caso, mãe e filha. Eu cedi o meu lugar como anotadora para uma outra pessoa, para que minha filha pudesse trabalhar como cronometrista. Mas o meu acordo que eu fiz com essa pessoa que trabalhou como anotadora, que eu ficaria responsável por receber toda a etapa e organizar e tal. Então, na hora que eu for para poder gerar esse comprovante e receber todos esses jogos que ficou da etapa, eu não vou ter como eu anexar, entendeu? Esses jogos que foi outra pessoa que fez. Então, eu teria que colocar uma observação, dizendo, por exemplo, entendeu? Entendi. Eu acredito que seja uma coisa simples de fazer dentro do sistema e que pode ajudar em algumas situações como essa. Eu vou analisar e vou pedir lá para o nosso desenvolvedor para ele inserir um campo ali que eu acho que pode ser proveitoso, sim. Isso, colocar alguns caracteres lá, por exemplo, anotadora tal que fez os pagamentos. Entendeu? Alguma coisa Beleza. assim. Beleza? Tranquilo, obrigado. De nada. Odinei. Não, sobre a questão do que foi falado do pagamento ali, sabe, até o ano passado, eu sempre recebia a escala na segunda, eu na terça já mandava mensagem para o Martinez e perguntava, Martinez, Ampere paga via futsal? Paga. Então, hoje não é mais o Martinez, foi feito um grupo lá que vai postar os borderões, então, eu acho simples, chega na terça, na quarta, manda um pedido lá, ó, essa tal equipe aqui, ela paga via aço ou paga na mesa? Eles vão responder, não, paga via aço. Pronto, vai saber que vai ser via aço, vai pagar lá na mesa, a mesa vai cobrar e não tem o que fazer assim. Se vai demorar a pagar e se chegar lá na hora do jogo, lá eles não pagar, não tem o que fazer, vai ter que fazer o jogo e daí alguém vai cobrar eles. Por isso que foi feito esse negócio de colocar o borderô lá, ele já aproveita e pergunta lá. Tal equipe paga na mesa, paga via aço, já vai estar sabendo, né? A sugestão que o Elton deu, né, que você, na verdade, pelo que você comentou, você já executava, então, essa questão de entrar em contato com antecedência. Eu acho importante também, muitas vezes a gente sabe também que a demanda da ASO Futsal é muito grande, né, muita gente, mas talvez com esse novo número de telefone lá eles consigam atender, né, todo mundo, é difícil demais, a gente sabe que trabalha aqui do outro lado, sabe que muitas vezes
demora um pouco para responder mesmo, mas eu acho que é uma boa antecipar a pergunta já para vocês irem sabendo, ó, essa equipe aqui paga na aço, então vamos ter que aguardar, ou essa aqui paga na mesa, e assim por diante. Obrigado, Dinei. Valeu. Algumas coisas, gente, alguma dúvida em relação ali a anexar o comprovante, então? A nova forma de anexar o comprovante? Alguém tem alguma pergunta relacionada àquele tema ali, que daí a gente já vai pular para o próximo aqui e para a reta final da reunião aqui. Nereu levantou a mão, por gentileza. Nereu? Se quiser falar, chama, Nereu, beleza? Nereu foi para a praia. Deve ter sido. Gente, algumas coisas, algumas situações aqui para passar para vocês. Isso aqui foi levantado por alguns anotadores e até pela Patrícia hoje lá numa conversa que eu tive com ela. Ela que faz parte do sistema de registro da federação. O sistema ele já está há alguns anos funcionando, né? Como todo início, ele teve algumas adaptações, né? E hoje já é muito confiável diante do que a gente tem. Então, uma situação. Se atleta ou comissão técnica não está na súmula eletrônica no momento em que vocês acessarem, a equipe não inscreveu ele lá, tá? Isso causa muito problema, porque muitas vezes vocês lá na mesa ligam, o tal pessoa está aqui, disse que inscreveu, disse que... Hoje em dia é muito difícil acontecer um fato desse, tá? Porque a gente cercou o CADGE de todas as funções necessárias para que não ocorram problemas de faltar atleta ou de faltar comissão técnica. Então, se isso está acontecendo, foi erro da equipe. Todos esses grupos, esses times que jogam os campeonatos paranaenses, eles têm grupos. Tem lá o grupo do sub-11, do sub-10, do sub-9, do masculino, do feminino, ouro, prata, bronze. E durante a semana é mandado vários avisos a eles. Verifique o seu time. Eles têm acesso lá, eles conseguem entrar lá na súmula para ver se os atletas deles estão inscritos. Verifique o seu time, verifique se foi aprovado, verifique se os atletas que você deseja utilizar no final de semana estão lá, até sexta-feira, 17 horas. Então, eles sabem, as equipes sabem que eles têm que fazer essa verificação com antecedência. Não vai adiantar lá em cima do horário, faltando 1 hora para o jogo. Muitas vezes a Patrícia está em jogo, eu estou em jogo, no final de semana também. Nós não vamos mais atender esse tipo de situação, porque as equipes sabem que até sexta-feira, 17 horas, é o horário deles fazerem essa verificação. Então, se não está na súmula do jogo, do sub-10, o técnico não apareceu lá, a equipe cometeu algum equívoco, porque ela teve a oportunidade de até sexta-feira fazer essa verificação, se o técnico estava lá, não fez, e aí cometeu alguma coisa, eles preencheram de errado dentro do sistema que o técnico não aparece dentro da súmula lá, certo? Vamos evitar de principalmente ligar para nós lá, final de semana, falar, olha, a orientação que foi dada pela federação é que se não está na súmula, infelizmente não vai poder participar do jogo. Aí, se o cara reclamar, espernear, pede para segunda-feira entrar em contato lá na federação, ligar para mim, ligar para a Patrícia, ligar para o Luiz, que a gente vai ver o que aconteceu. Mas, infelizmente, como eu disse, eles tiveram até sexta-feira, 17 horas, para fazer a verificação completa dos atletas e de comissão técnica. Beleza? Nereu levantou a mão de novo. Boa noite, Wilson. Tudo bem? Tá me ouvindo? Fala, beleza? Tive um probleminha no microfone, mas já resolvi aqui. A minha dúvida era referente a anexar o comprovante lá que você falou. Eu preciso anexar ele nos 2 lugares, lá onde é carregar os documentos, lá onde vai toda a documentação do jogo, e lá em cima também anexar comprovante, é nos 2 lugares? A minha dúvida é essa. Eu vou tirar lá, Nereu, eu vou tirar daquela parte lá dos documentos obrigatórios, vai ficar só ali no anexar comprovante. Perfeito, minha dúvida era essa. Obrigado. Tá bom? Beleza. Tá ok, obrigado. Segunda situação, gente, foi passado aí por alguns anotadores que eu consultei. Gente, não façam relatório de árbitro. Há 2 anos atrás, quando eu criei aqui o relatório de árbitro online, eu lembro muito bem da reunião onde eu apresentei que estavam todos, tanto os árbitros quanto os anotadores, que eu disse, agora acabou a situação de anotador ficar preenchendo o relatório de árbitro. Mas, infelizmente, isso não acabou. Nós temos casos que nós descobrimos ano passado,
de árbitros que passaram a senha para os anotadores entravam no CADIE com a senha do árbitro para preencher o relatório do árbitro. Primeira coisa, a responsabilidade disso é do árbitro principal da partida, desse preenchimento. É claro que todos vão assinar, mas a responsabilidade do preenchimento do relatório do jogo é do árbitro principal, e não do anotador ou do cronometrista. E nós sabemos que muitos árbitros passaram senhas para vocês, vou generalizar vocês aqui, para que vocês façam esse preenchimento. Não é certo fazer isso, gente. Isso aconteceu um problema no passado, foi da seguinte forma: um árbitro passou a senha para um anotador, o anotador entrou no CADIE, e lá no CADIE tinha um jogo para esse árbitro. E daí, quando vocês entram lá no CADIE, na página ali, já sinaliza para nós na federação que vocês visualizaram a escala. Né? Então, todas as vezes que o árbitro entra no CADIE, já aparece para nós que ele já entrou e já viu a escala. Nem vocês aceitando ou não aceitando, já aparece que vocês visualizaram. Aí o que aconteceu? O anotador entrou para preencher o relatório de outro jogo, tinha um jogo novo lá no CADIE, onde apareceu para nós aqui que o árbitro tinha visualizado essa escala, e na verdade o árbitro não viu, porque quem entrou lá foi o anotador. E aí o árbitro não acessou a escala, era uma escala de série ouro, gerou um problema gigantesco, porque o árbitro dizia que não tinha entrado no sistema, e o sistema acusava que ele tinha entrado, que na verdade não foi ele, foi o anotador. Então, olha o problema que acabou gerando, o árbitro foi retirado desse jogo por essa questão. Então, gente, responsabilidade é do árbitro. E assim, o sistema está ficando cercado, como eu disse. As pessoas, hoje em dia, a gente já consegue ver qual o IP que o oficial de arbitragem utilizou, qual é o local que o oficial de arbitragem estava naquele momento em que ele acessou o sistema. Tem muita gente que fala aí, porque eu não acessei a escala. Opa, peraí. Então, busca-se lá dentro do sistema qual é o IP já dá o endereço de onde essa pessoa acessou o sistema. Como que não acessou? Está aqui o endereço de onde você acessou. É na tua cidade, ou é na tua casa, ou é em algum lugar, né, que você realmente estava. Então, essa é uma questão que foi levantada, que eu vejo, que eu via acontecer muito, e não façam mais isso, gente. Responsabilidade é do árbitro. Podem falar que a federação cobrou, que não é mais para fazer, né, se vocês não tiverem coragem para dizer para os árbitros aí, essa questão, joga na federação, mas não preencham mais o relatório do árbitro. E também tem outro problema, vai que dá um problema de tribunal nesse jogo, e aí? O árbitro não preencheu, e daí verifica-se que foi o anotador. Então, uma coisa que eu acho que nem precisava chamar atenção, né, mas acontece ainda mesmo com essa questão da senha individual e intransferível de cada oficial de arbitragem. Outra situação, nesse início de ano, é importante vocês entrarem na súmula dos jogos em que vocês estiverem escalados. Entra lá na súmula, quem tiver denotador, e verifica se as equipes têm atleta e treinador. Por quê? Porque pode acontecer por um erro da equipe deles inscreverem atletas em uma equipe errada. Quando a equipe vai preencher lá a equipe dela, eles selecionam lá o nome da equipe, o CNPJ e etc. E tem algumas equipes que tem dois nomes, ou que tem um masculino e feminino, ou que tem várias categorias. E no momento deles inscreverem os atletas, eles precisam selecionar as coisas certas. Se eles não selecionam as coisas certas, esses atletas não aparecem nas súmulas. E muitas vezes nós, lá na federação, não temos tempo de olhar súmula por súmula. Como eu disse, o número de jogos é infinito. Infinito não, mas é muito grande. Então, essa pequena prevenção, vocês podem salvar muita coisa, muito problema que pode acontecer. Estou de anotador escalado no final de semana. Entra lá no sistema, dá uma olhada, verifica, opa, a equipe tal aqui tem 15 atletas e mais um técnico e mais um preparador físico, a equipe tal tem vários atletas também, acredito que esteja tudo certo, não precisa nos avisar. Entrou lá, opa, essa equipe aqui não tem nenhum atleta, ou tem 2 atletas, tem alguma coisa errada. Avisa já rapidamente, ou eu, ou a Patrícia, que é, né, a responsável ali, que vai saber identificar qual que é o problema, para resolver isso antes do momento do jogo lá, porque para resolver isso, muitas vezes lá, no momento que vocês abrirem a súmula na beira da quadra, é complicado. Até descobrir, causa atraso, muitas vezes não vai ter gente para atender. Então, um pouquinho de prevenção nisso ajuda bastante. De cada um, né? Carteirinha de comissão técnica. Isso aqui é um pedido da Patrícia, de hoje à tarde.
Carteirinha de comissão técnica, gente, que tem CREF, então a função ali de técnico, de auxiliar técnico ou de preparador físico, essas 3 carteirinhas têm validade. Por quê? Porque o CREF tem validade. Então, a carteirinha, ela está vindo agora, a carteirinha desses membros de comissão técnica, ela está vindo com a validade. Então, prestar muita atenção nisso na hora que vocês estiverem na mesa. Tchau, tchau, valeu. Fechar o microfone. Amém. Prestar muita atenção nessa questão para que nenhum membro de comissão técnica participe de partida com a carteirinha vencida ou com o CREF vencido. Está sendo cobrado muito isso das equipes, então pedir para os anotadores ali terem atenção, essas 3 funções, técnico, auxiliar técnico e preparador físico, que são funções que exigem o CREF, dá uma olhada na validade. Se tiver fora da validade, já pode deixar ele fora do jogo, já avisa, olha, não vai poder participar do jogo, desse jogo aí, e já avisa também a federação, olha só, o técnico da equipe tal está com a carteirinha vencida. Beleza? Outro aviso, todos os avisos para anotadores que a federação precisa dar, eles vão para o CADGE, mas também vão para aquele grupo anometristas de WhatsApp. Quem não estiver nesse grupo anometristas, procure a Patrícia. Mande uma mensagem à Patrícia que ela vai colocar vocês lá nesse grupo. Vai inseri-los para que não passe nenhuma informação despercebida. Às vezes a informação é colocada no CADGE, fica lá num lugar meio escondido, mas ali no anometristas, ali a gente chama atenção, ó, tem uma informação nova lá, por favor, verificar. Beleza? Sobre as fotos, né, que geralmente quem bate é o anotador ou o cronometrista. Gente, tem muito jogo que vocês encaminham muitas fotos que não tem necessidade. Fotos que não precisa. Toda a escala tem lá embaixo informações da escala. Se você clicar lá nesse botão informações da escala, vai aparecer ali dentro dessas informações quais são as fotos que são necessárias ser batidas. Claro que se tiver alguma coisa fora do normal, sei lá, um piso de uma quadra quebrada, não é uma foto que a gente pede ali no sistema, mas é uma foto relevante, né? Uma foto que realmente é importante, para que a gente possa cobrar a equipe lá para que eles arrumem. Então, esse tipo de foto, beleza. Mas muitas vezes, muitas fotos repetidas, fotos iguais, a pessoa vai lá, tira 2, 3 fotos da mesma situação e acaba enviando, e isso acaba pesando muito com a GE, e até na hora da gente ficar verificando lá, a gente ficava vendo muita foto repetida. Então, tomar cuidado para colocar as fotos que realmente são necessárias, e fazer uma boa leitura lá das informações da escala, para que não falte nada. Sobre o trabalho diretamente ali durante o jogo, um pedido também de alguns anotadores, cronometristas aí. Pessoal que trabalhar principalmente na função de cronometrista. Gente, fazer anotações. Hoje em dia, né, alguns anotadores utilizam um trabalho mais dinâmico, de levantar ali, de ir lá chamar a atenção de alguém no banco de reservas, de ir lá fazer um goleiro linha, e muitas vezes as coisas acontecem enquanto esse anotador está fora da mesa, né? Então, a função ali do cronometrista nesse momento, além de cronometrar o jogo lá, um papel em branco do lado ali, fazer uma anotação ali, ó, cartão para o número tal, gol do número tal, enquanto o anotador muitas vezes está resolvendo um problema lá fora da mesa, né? Claro que a função do cronometrista principal é o cronômetro, a função principal do anotador seria preencher essa súmula, mas muitas vezes o trabalho tem que ser integrado, tem que ser entre os dois ali, né? Para que um ajude o outro. Então é importante que o cronometrista sempre leve esse rascunho para fazer algumas anotações ali para ajudar no preenchimento. Vou ler umas mensagens da Andréia aqui, que eu vi que ela mandou algumas enquanto eu estava falando. Referente à falta de jogadores ou comissão técnica na relação de escalação para a partida, tem algumas situações que realmente é erro do sistema. Realmente não entrar em contato com vocês? Andréia, como eu disse, nós cercamos todas as situações para que o sistema não tenha equívocos nessa situação. Tá? Raro. Ou vou dizer para você que não vai acontecer, né, de ter um problema dentro do CADGE. E também como eu disse, as equipes estão instruídas a entrarem com antecedência e verificarem se os atletas que elas vão utilizar estão no sistema.
o atleta não sai simplesmente sozinho de um dia para o outro lá, tá? Se ele viu na sexta-feira que o atleta está lá, vai continuar lá. Ou até, muitas vezes, eles olham lá sexta-noite e mandam uma mensagem no nosso particular aqui, e se realmente tiver algum erro, a gente vai lá e corrige, tá? Mas em cima da hora do jogo, o cara querer verificar isso, aí você tem um argumento para falar para ele, olha, você teve até sexta-feira 5 horas para resolver essa situação lá com a federação, infelizmente agora a gente não vai conseguir resolver. Provavelmente a equipe entrar em contato direto com vocês. Deixa ele ligar direto para nós, né, caso tenha esse problema. André, podemos falar que não vai ser relacionado, não participará do jogo, pronto. Essa é a orientação, tá? Claro que não precisa ser grosseiro com o cara, nem nada, mas esse é o argumento que eu te disse aí. Olha, é pedido para vocês que vocês verifiquem com antecedência lá, nós fomos orientados aí que não teria como adicionar ninguém no jogo. Se você quiser, pode entrar em contato direto lá, e daí eles tentam entrar em contato com a gente. Se a gente conseguir atender no momento, nós vamos ver o que está acontecendo. Rosana, carteirinhas da imprensa, temos que estar atentos a isso, todos cobrarem e não deixarem essas pessoas que não estão registradas em quadro. Gente, isso está sendo um problema muito grande. O número de fotógrafos aumentou, está quase maior que a torcida em alguns jogos, tá? E também, da mesma forma que as equipes estão instruídas com relação aos atletas, eles sabem que só vai poder ficar dentro da quadra quem está com a carteirinha legalizada para o ano. E isso é um trabalho de quem tá, do anotador e do cronometrista ali. Verificar. Tem carteirinha? Deixa eu dar uma olhada aí. Carteirinha, mostrou a carteirinha do ano de 2025, aprovado, etc. Beleza, tudo ok. Não tem carteirinha, não pode ficar. Acredito até que esse final de semana houve uma situação, acho que foi no jogo da Rosana mesmo, se ela quiser abrir o microfone aí e citar sobre essa situação que aconteceu lá em Cascavel, no jogo dela, onde ficaram forçando a barra ali para entrar e etc. Rosana, quer falar, por gentileza, sobre o que aconteceu lá? Boa noite a todos. Então, realmente foi bem assim, era a Mayla, que estava do cronometrista, ela foi lá, conversou com eles, referente à questão das carteirinhas, e eles falaram que tinha, mas estava com não sei quem, e ficaram enrolando, e deu início do jogo, eles estavam ali. Eu falei, não vai ficar até essas carteirinhas não aparecerem. E o mais engraçado também, que daí deu início do jogo, toda a situação do jogo, quando a gente se deu por conta, tinha entrado um repórter em que a gente nem tinha visto ele no início do jogo. Aí eu fui cobrar ele durante o jogo, ele falou assim, eu entrei na hora que as equipes estavam perfiladas, então tem que ter muita atenção, porque eles esperam um momento que a gente não está ali, não está atento, e eles entram em quadra mesmo sem estarem autorizados. Beleza, obrigado, Rosana. E aí, assim, né, gente, se daí acontecer algum problema desse fotógrafo, dessa pessoa que nem está identificada, causar algum problema na partida, infelizmente a gente vai ter que responder por isso. Nós oficiais de arbitragem que estamos trabalhando no jogo, né? Então, como a Rosana falou, muitas vezes o cara vai entrar lá no meio do jogo, a gente não vai nem ver, mas é importante você já saber antes do jogo. Eu estou lá no jogo, a Rosana está de anotadora. Rosana, quem que são os fotógrafos aí que estão? Aquele. Beleza, se eu ver qualquer pessoa diferente disso, para o jogo e tira o cara. Feio. Oi, Wilson, não só falar que eu tive também essa situação de fotógrafo em Santa Helena, alertar o pessoal que for trabalhar nos jogos lá, o ginásio, eles trocaram, é um ginásio melhor do que o da Vila Rica, porém é pequeno, não tem área de escape, é bem complicado. E ele chegou, mas ela fez a documentação, e só que não imprimiu. Eu falei, se não tiver impressa aqui, ela não vai poder ficar. E aí o cara tentou forçar de toda maneira, e nós não deixamos. Então, todos têm que ter esse mesmo... levar por esse lado, não deixar. Não importa a desculpa que o cara vai falar, não deixar. Porque se um deixar, aí sempre vai ter aquela, mas no jogo tal ficou. Como que para um é uma coisa e para outro, com o outro é outra, né? Então, o pessoal tem que ficar bem atento com isso. Perfeito, Fê. É isso mesmo. Então, essa questão aí, gente, e nós que estamos na quadra aí todo dia, a gente viu o número de fotógrafos, de marketing das equipes aumentou demais, né? Aqui em Curitiba, aqui nos jogos da base, de repente, em algumas situações, a gente viu 4, 5 fotógrafos em quadra, todos
registrados na federação, mas daqui a pouco a federação vai ter que colocar até um limite para isso. Então, daqui a pouco está tomado de fotógrafo ali. Eles estão usando essa questão aqui em Curitiba, não sei nos outros locais aí do estado, mas esses fotógrafos se cadastram pelos clubes na federação e usam comercialmente isso, vendem fotos para as equipes, então tá uma loucura, aumentou demais isso aí. O Gelson, inclusive, pode até falar um pouco sobre o preenchimento do relatório, que ele foi um dos caras que testou o relatório do cronometrista antecipadamente aí. Pode falar, Gelson. Wilson, boa noite para todos aí. Não, quanto ao relatório, é super tranquilo. Eu sempre uso o celular, então, desde da questão representante, também sempre usei. Funciona, pode sair. Que nem o jogo, fiz agora em Chopinzinho, o jogo saí, vim em casa, estava todas as informações salvas, é bem tranquilo de trabalhar mesmo. Essa questão aí dos fotógrafos, Wilson, isso aí é uma coisa que está no regulamento, está dizendo que cada equipe pode indicar um para estar ali. O que está acontecendo? Por exemplo, vou citar o ano passado, o final da Série Bronze, por exemplo. Chegamos lá, tem 10 caras credenciados pela equipe do Palotina, vamos citar o exemplo aqui, que foi o caso. Tu chega lá, e aí? Aí a equipe não está indo lá, dando para nós, por exemplo, a opção, não, é esse o fulano que vai ficar. Então, assim, no regulamento está constando isso já, que é uma pessoa por equipe. Então, assim, isso é uma coisa que eu não sei se talvez poderia... vir alguma coisa de dentro da federação falando, não, a pessoa credenciada é essa, que está acontecendo justamente isso que você falou. Está vindo o cara que está tirando foto para vender e vai estar vindo os caras do marketing da própria equipe, mais os repórteres que transmitem o jogo. Então, tu fica numa situação, às vezes, tem 10 pessoas dentro do quadro ali. E todas, na teoria, têm a carteirinha, mas quem que é o credenciado pelo clube, pelo certo, né? Você fica sem saber isso. Então, teria que talvez vir alguma coisa da federação. Não, é esse fulano aqui que é o certo que nós podemos liberar. Os outros ficam fora. Gelson, que você trazendo essa situação, me veio rapidamente na cabeça aqui de que a gente pode até, quem sabe, colocar esse indicado pela equipe ali na súmula mesmo. Em algum local ali onde vocês possam visualizar, olha só, a equipe indicou essa pessoa aqui. Então, é só essa pessoa que pode ficar. Não sei, vou ter que conversar com o Luiz sobre isso, não sei do funcionamento, não conheço como foi construído esse processo aí para se inscrever em vários e poder ficar só um, né, no regulamento, mas é uma questão que tem que ser discutida. Já foi levantada pela Rosana ali, que aconteceu um problema lá em Cascavel esse final de semana, em outras situações o FEIU colocou ali agora, você também está colocando isso. Acredito que a gente tem que discutir para tentar minimizar esse problema. Vou levar para o Talvez, Wilson, uma sugestão seria a relação de atletas. Na hora que entrega a relação de atletas, coloca o cara que é o credenciado pela equipe para ficar ali. E aí a gente pode cobrar a carteirinha desse cara que está sendo indicado, e depois vai já anexo junto no CADEA, quem foi o cara que foi indicado junto na relação, né? Sim, acho que seria uma sugestão. Pode ser também. Mas primeiro eu vou discutir com o Luiz essa questão, já vou levar essa questão amanhã para ele, que está acontecendo esse problema, para ver se a gente arruma alguma solução para isso e que as equipes cumpram o regulamento dessa única indicação por jogo. Beleza? Gente, mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa do trabalho dos anotadores e cronometristas na mesa, dos procedimentos da federação, do CADGEA? Fiquem à vontade, vamos aproveitar o momento. Quem sabe a gente tire mais dúvidas. Se não, se ninguém falar nada, acredito que de minha parte eu terminei aqui. O objetivo principal era apresentar as duas mudanças no CADGEA, a questão do relatório do cronometrista e a questão da anexação dos comprovantes de depósito para a federação, e algumas informações aqui que foram pedidas, né, para eu passar. Então, se ninguém tiver mais nenhuma sugestão ou algum questionamento, a gente vai encerrar. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. Com relação à ação no intervalo e até mesmo a entrada de crianças no intervalo, vamos seguir as mesmas informações do ano passado? Michael, não sei te responder isso, cara. Vou ter que também conversar com o Luiz lá, porque essa é uma decisão da diretoria e não sei se saiu alguma normativa relacionada a isso esse ano ou se continua do ano passado, mas assim, vou levantar isso aí também.
para quem sabe sair uma normativa, né? Porque esse final de semana eu já fiquei sabendo que também houve problema no seu jogo lá, relacionado a essa questão de crianças no intervalo. Mas vamos levar e vamos deixar isso claro também. Tem que ter clareza, né? Nem que a federação solte um documento para nós aí e também para os clubes, dizendo como vai funcionar essa questão no intervalo para que não ocasione problema aí no trabalho dos oficiais de arbitragem. Tatiane Protano, colocar na escalação, sugestão, né? É uma boa. Nelson De Petris. E em relação à transmissão, seria apenas da oficial da equipe? Nelson, também não sei como funciona essa questão. São questões aí que são maiores aí do que do objetivo aí da reunião de hoje. Acredito que essa questão da transmissão pode ser perguntada diretamente lá para o Luiz, para ele responder diretamente para você e essa situação, e se for, né, uma coisa que tem que ser transmitida para todo mundo, a federação transmite daí através de documento. Alguma coisa mais, gente? Não? Silêncio. Que silêncio. Beleza? Então eu vou encerrar. De minha parte era isso que eu tinha para passar. Qualquer dúvida relacionada ali ao CADGEA, entre em contato, tá? A gente ajuda vocês nesse primeiro momento aí, mas como já foi relatado por quem usou, e o negócio é simples, é bem tranquilo de fazer o preenchimento, e tudo vem para ajudar. Desde que o CADGEA foi implantado, nós já fomos aposentando aí várias formas de trabalhar, diferentes documentos, e assim vai, e a gente tem muito mais coisa na cabeça ainda, às vezes falta tempo, né, para fazer tudo que a gente tem que fazer, para colocar em prática, né, essa questão mesmo aí do relatório do cronometrista já era uma questão que estava atrasada, já era para ter vindo ano passado, mas não deu tempo, e assim, já temos outras coisas em mente também, tudo para ajudar no trabalho, para ficar mais organizado, para facilitar, para tirar o papel, e assim por diante. E se vocês tiverem ideias também, pode mandar, gente, manda para mim lá, a gente discute, se for possível, se for viável, né, quantas coisas já aconteceram no CADGEA de pessoas que mandaram para mim, olha, dessa forma que acho que ficaria melhor, e realmente fica, né, realmente ficaria mais fácil, mais tranquilo de ser feito, e a gente vai lá e pede para que seja alterado para funcionar melhor. Beleza? Um abraço para todos, estou à disposição de todo mundo para que vocês precisarem, agradeço muito a presença de todos vocês, apesar do cansaço de todo mundo aí, né, 9h30 da noite, agradeço muito a presença e a atenção de todos aí, e um abraço. Fran, levantou a mão. Acho que levantou errado, baixou. Não, boa noite a todos aí, eu gostei da live, né? Nós precisava eu sou notador aí, precisava de sempre fazer uma live, né? De vez em quando, né? Para nós se reunir aí, né? Sim. E trocar ideias, né? Esse negócio de pagamento, algumas coisinhas lá que ficam pendentes, né? Isso é bom, né? Tinha que se reunir mais um pouco mais, né? Para a evolução, Panison, sempre precisa de ter uma discussão, né? Senão a gente acaba ficando na mesmice sempre, e todas as ideias são bem-vindas aí, e como eu disse, o que for possível a gente implantar para melhorar, para facilitar o nosso trabalho, a gente vai fazer. Beleza? Obrigado pela tua participação direta aí na live também. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito produtiva a live também, gostei. Valeu a pena, Wilson. Parabéns. Valeu, Odete. Obrigado pela participação. Tamo aí, tamo junto. Vamos pro jogo. Bora. Boa noite. Começando só o ano. Tá começando. Boa noite. Valeu, Marcos. Show de bola, Wilson. Show. Valeu. O Dejo é representante? Sou cronometrista. Tá bom demais. Mudou de função? Nós trocamos, você esqueceu? Você foi pro apito aprendeu a preencher o relatório ali do cronometrista? Não, tranquilo? Bom, bem fácil, prático, né? Sim. Parabéns para você que idealizou aí, tá bom? Dejair na súmula não dá. Não dá? É o pior do mundo. Não. O negão é muito ruim. Deixa eu falar. Ô, Wilson,
E eu no cronômetro é o seguinte, se o jogo for bom, eu deixo o cronômetro parado, 10. Deixa o jogo... Aqui em Curitiba tinha você deve lembrar do Pinheiro. Lembro. Ele falava quando o jogo estava bom, ele esquecia, na verdade, o cronômetro ligado, né? Ele parado. Deixa os caras jogar, ele Deixa falava. as crianças brincar. Deixa as crianças brincar. Aí, a Dani lembra dele. Deixa as crianças brincar. Essa era a fala dele. Não, mas se o jogo é bom, tem que deixar, rapaz. Se for ruim, pedala, acelera. Vamos, gente. Vamos. Vamos que o jogo tá feio, né? Exatamente. Um abraço, Deja. Falou, tudo de bom, galera, e até a próxima. Fui! Beleza, Júnior? Boa noite, galera. Um abraço. Obrigadão. Valeu, Alvio. Parabéns pelas explanações aí. Boa noite. No que a gente puder contribuir aí, tamo junto. Beleza? Obrigado, Abração. Alvio. Valeu. Mais um detalhe, gente. Quem tá na live ainda aí. Foi gravado, tá? Então, se alguém... Eu vou tentar colocar no YouTube isso aqui, disponibilizar o link daí no grupo dos anometristas lá, até para o pessoal que não participou, né, por compromisso. Mas a live... rapaz, você tá atrasado aí, eu já gravei também aqui, rapaz. Bandeirinha do Windows mais G grava a tela, rapaz. Boa. Bandeirinha do Windows mais G? Não sabia dessa técnica aí, Machusca. Isso, você grava a tela do computador, com som e tudo. Oh, que legal. Vou testar. Você viu ali, Arma? Coloquei você de árbitro ali, cara. Pois é, fazia tempo que eu não apitava, cara. E 3 escalas ainda, rapaz. 3 série ouro. A de ontem você faltou, né? Nem foi pro jogo ontem. Pois é. Viu, Wilson, essa questão ali que a galera tava falando do intervalo ali, daquela molecada ali, né? Isso aí não tem no regulamento também, né? Não, mas foi uma normativa. Se tivesse uma nota oficial, alguma coisa, né? Que se não fosse uma ação solicitada pelas equipes no intervalo, né? Que não se permita, né? Sim. Porque os goleiros querem aquecer aquela desgraça, aquela piazada lá dentro, né? Sim. E outra coisa também na questão da entrada, né? Da entrada ali também, o regulamento geral da competição também não fala nada sobre isso aí, né? E às vezes entra 2 pelotão lá do exército junto lá. Entram de sainha, de chinelo de dedo, entram de pijaminha, né? Então, acho que são coisas assim que para se amadurecer nos próximos campeonatos, de repente, né? Ter uma nota oficial, alguma coisa assim nesse respeito, né? E padronizar, né? Não, mas a gente está no começo do ano ainda, Arma. Se forem coisas aí que dê para a gente organizar, soltar nota oficial dessa questão da entrada, quantificar ali, ó, um menino por atleta, 2 por atleta, e a questão do intervalo também. Eu anotei todas essas questões aqui, eu vou discutir com o Luiz amanhã. Uma dessas, amanhã já tem alguma novidade em relação a isso. Só para melhorar, né? Melhorar, porque realmente, né? Aquela entrada ali tem clubes ali que exageram, né, cara? Vão lá de qualquer jeito, chinelo de dedo, e aí como é que você lá na hora vai impedir, né? Sim. Você vai chegar lá e vai dizer não, os caras vêm tudo para cima de você, né? Sim. Então, se já tiver uma normativa, os clubes informados já estão sabendo, olha, 2 por pessoa e eles vão avisar os pais, os filhos dos atletas, lá, ó, você vai querer entrar, vestidinho assim, dessa forma, não pode vir desse jeito, não pode vir daquele jeito, né? Sim. Fechou. E isso ainda a gente acaba sendo por ruim, daí o pessoal acha que a gente tá de mau humor, tá mal-humorado, vai trabalhar. Eles usam aquele argumento assim, mas é criança. Deixa um pouquinho. Bem isso, Odete. Bem isso. Bem isso. Quem sai de ruim somos nós que ficamos bem. Você não gosta de criança? É isso aí. Fui, tchau para todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Bons jogos para quem tiver jogo. Um abraço, gente. Eu vou desligar aqui, tá bom? Se cuidem. Bons jogos aí para todos. Esses caras que ficam na live por último é aqueles que estavam dormindo, geralmente. Cris, Mônica, Patrícia, certeza que estão dormindo. Ó, o Wesley já abriu a câmera rapidinho ali, ó. Mostrar. Eu tô acordada aqui, tô vendo que vão falar de mim até o final. Eu também tô esperando eles falar mal de mim. Não, olha lá, viu? Não falo mal de ninguém, gente. Não falo mal de ninguém, não.
Obrigado aí, Patrícia, pela ajuda, hein, com as perguntas. Deu certo aqui. Alô, tá terminando de registrar a comissão técnica aqui, cara. Puta, não aguento mais. Imagino. Beleza? Um abraço, então, para todo mundo. Eu vou desligar. Até mais.